das coisas que a maioria dos fãs do Homem-Aranha sabe é que o Homem-Aranha, ele tem um limite. E passando desse limite, todo mundo sabe que após esse limite, que é no caso ele começar a matar, não é mais o Homem-Aranha. E no universo hoje em dia, onde nós temos adaptações dos super-heróis dos filmes do Homem-Aranha, o Homem-Aranha de Tom Holland acabou ultrapassando essa linha e você nunca percebeu. Bom, é isso que nós iremos discutir e falar no vídeo de hoje. Fala, Cris, beleza? Tô falando aqui, é Spidey. E vamos agora discutir sobre essa coisa do Homem-Aranha nunca matar e como isso acabou sendo quebrado no filme de Vingadores Ultimato. Então, cheio de enrolação? Vai, vendo! Bom, eu sei que muita gente acabou ficando com dúvida. Como assim o Vingadores Ultimato acabou introduzindo um dos piores erros, uma das linhas que não deve ser passada do Homem-Aranha, que é ele matar? Bom, primeiramente a gente tem que dar o contexto. No filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, como nós bem sabemos, acabou sendo introduzido uma mecânica muito duvidosa e que até mesmo quando foi introduzido isso, foi gerado uma polêmica na época. Quando em 2017, quando esse filme acabou saindo, acabou que durante o filme acabou sendo introduzido um modo chamado Morte Súbita, onde o Peter Parker tá lá investigando sobre a gangue do Abutre, para saber por que estão pegando as coisas do Stark, enfim. E aí acaba que a Karen, a inteligência artificial do Tony Stark, acabou dando essa sugestão que tal ativar o Morte Súbita. E aí acaba que o Peter Parker nega isso. Mas, alguns anos depois, em 2019, acabou que em Vingadores Ultimato, o Homem-Aranha, por intenção, realmente acabou ativando esse modo. Quando ele ativou isso, acabou matando todos os seres alienígenas da gangue do Thanos. E como nós bem sabemos, o Homem-Aranha, independente da sua adaptação, ele sempre tem uma regra, que é até mesmo bem parecido com Batman, que é ele nunca mata. Mas o porquê ele nunca mata? Bom, aí a história é bem antiga. Como nós bem sabemos, o Homem-Aranha realmente só se tornou um Homem-Aranha foi quando ele acabou deixando o ladrão fugir e deixando que aquele mesmo ladrão que fugiu acabou indo na casa do Parker e acabou matando o próprio tio. Umas coisas que ele queria dinheiro, coisa assim do tipo, coisa que eu acabei contando mais sobre o vídeo do James Carradine. Por causa dessa morte que acabou acontecendo, por o Peter Parker ter deixado o ladrão fugir, ele acabou vendo o seu tio Ben morto e acabou realmente indo atrás, o vilão do Carradine, provavelmente querer pegar ele e quem sabe até mesmo matar o próprio vilão. Mas acabou que ele não matou, justamente por causa da misericórdia que ele acabou tendo por ele, e acabou ele só deixando o parceiro preso. E acabou que ele prometeu pra si mesmo que as pessoas não devem ser mortas por causa da sua consequência. Por causa da irresponsabilidade dele, acabou que o seu tio Ben acabou sendo morto. E olha que esse fato, essa história do tio Ben sendo morto, sempre qualquer história do Homem-Aranha, pelo menos as mais bem contadas, elas sempre retornam a esse ponto do Homem-Aranha nunca deixar alguém morrer. A gente pode até dar o exemplo, por exemplo, do Homem-Aranha Azul. Existe um certo momento do quadrinho do Homem-Aranha Azul, por exemplo, onde o Homem-Aranha tá extremamente abalado, tá realmente muito pra baixo, e acaba vendo os abutres, que na história contada tem dois abutres brigando, e eles estão brigando lá. Aí o Peter Parker tá nem aí pra eles. Eles estão quase se matando. Aí o Peter Parker não tá nem aí pra eles, tá com um monte de problema e não tá nem aí pros caras lá e que eles se matem. Mas acaba que ele relembra novamente sobre essa questão do tio Ben. Por causa da irresponsabilidade dele, ele acabou sendo morto. E as pessoas não podem morrer por causa da irresponsabilidade que ele acaba tomando sabendo disso. E aí acaba que ele vai lá e derrota deles. O sentido da porque o Homem-Aranha não mata é muito forte e é muito estabelecido em qualquer história, seja fora do universo original ou dentro do próprio universo do Homem-Aranha. Tanto que até mesmo no próprio arco de Guerra Civil, grande parte dos Vingadores sempre em algum momento matou alguma pessoa. Até mesmo o próprio Capitão América, um herói cheio de virtudes. E olha que o Peter Parker foi um dos únicos que nunca ultrapassou essa linha, sendo até mesmo reconhecido pelo próprio Capitão América. Quando o Homem-Aranha trocou de lado e foi pro lado do Capitão, acabou que o Capitão América acabou falando isso pra ele, que ele é um herói muito virtuoso porque ele nunca passou nessa linha de matar alguém. Porque Peter Parker não acha realmente necessário que alguém pague a vida, ainda mais se for para a irresponsabilidade dele. E olha que até mesmo o próprio Tom Holland, o Homem-Aranha, quando ele fez a sua primeira aparição, ele faz um discurso bem parecido com essa ideia de alguém merecer morrer ou não. Mas acaba que quando nós vamos, obviamente, para os filmes do Homem-Aranha de Tom Holland, nós acabamos tendo essa linha sendo ultrapassada. Mas não quer dizer que foi o filme do Homem-Aranha de Tom Holland, ou no caso dos Vingadores Ultimato, que acabou ultrapassando essa linha. Temos que lembrar que o Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha, acabou ultrapassando essa linha também. O Homem-Aranha é considerado literalmente a perfeição adaptada, ou pelo menos o melhor Homem-Aranha que entendeu a essência do super-herói, já passou dessa linha mesmo. Como nós bem sabemos, após o Peter Parker e o Tobey Maguire descobrir que seu tio Ben tá morto, ele vai atrás do assassino. E ele quis matar o assassino. Ele conseguiu o que queria. Ele vai lá, no primeiro filme, vai lá, enfrenta o bandido e deixa o bandido morrer. Ele quis matar ele e realmente conseguiu o que queria. E olha que isso realmente piora ainda mais
mais quando nós olhamos em Homem-Aranha 3. Pois literalmente em Homem-Aranha 3, quando ele descobre quem é o assassino do tio Ben, sem ele estar com o simbionte vendo, ele quer ir atrás do assassino e até mesmo a Mary Jane fica preocupada com ele, mesmo sendo traída literalmente em público por causa que ele beijou a Gwen Stacy. Ela literalmente fica preocupada porque ela fica: Peter, eu não quero que você faça a mesma coisa que você fez com outro cara e faz com esse cara aí, o Flint Marko. E o Peter Parker fica falando que não vai fazer isso. Mas como nós bem sabemos, quando ele tem seu segundo embate com esse vilão, ele quis e realmente queria matar o vilão. E olha que estava no seu terceiro filme, um filme que teoricamente, se a gente for parar pra analisar, é o auge da sua maturidade. Mas até que pelo contexto do filme, por ele ser um Homem-Aranha imaturo, até que faz um sentidozinho. Mas mesmo assim, ele quis matar aquele vilão. E aí, nós vamos para a cena do Homem-Aranha de Tom Holland sobre ele matar as pessoas em volta. Como nós bem sabemos, em Homem-Aranha de volta lá, ele acabou descobrindo esse modo por causa de um hacker que ele fez do próprio uniforme. E quando ele faz isso, acaba ativando essa funcionalidade secreta que o Tony Stark tinha introduzido. E aí acaba que o Peter Parker, por uma das coisas talvez de virtude, não ativou esse modo de jeito nenhum. Nenhum dos filmes solos do Homem-Aranha, ele ativou esse modo. Mas quando ele tá no filme dos Vingadores Ultimato, ele acaba ativando esse modo. E quando esse modo foi ativado, que vamos chamar aqui de morte súbita, que é o modo original, ou de modo assassino, que realmente esse é o sentido do morte súbita, é realmente matar pessoas em volta, ele acaba ativando isso e, como nós bem sabemos, acabou quebrando literalmente essa linha do Homem-Aranha. E aí, uma grande parte da comunidade acabou debatendo muito sobre isso, e criando até uma certa discussão, se foi um furo de roteiro, um detalhe que eles acabaram descuidando, ou se foi realmente por irresponsabilidade do próprio Peter Parker. Eu, particularmente, acredito que realmente foi a própria irresponsabilidade do próprio Homem-Aranha. Porque se a gente for até pra parar pra pensar, uma das coisas que eu acho o maior desperdício que foi em Homem-Aranha Longe de Casa, que foi o quê? Em Vingadores Ultimato, ele literalmente passou por uma guerra. Ele não estava em um local comum. Era um jovem de 16, 17 anos que literalmente estava numa guerra, onde tinha heróis e vilões literalmente se matando. Tava havendo uma chacina lá. E acaba que ele tava no meio desse povo. Um garoto de 15, 16, 17 anos. Como isso podia ser traumático para uma pessoa que é jovem? E aí acaba que quando nós vai para Homem-Aranha Longe de Casa, é feliz. Claro, tem coisa relacionada no roteiro, coisa assim do tipo. Mas se a gente for pra pensar, poxa, ele fica feliz. Ele fica tranquilo, quer seguir suas férias. Não tem consequência, não tem trauma nenhum do que aconteceu em Ultimato. Ele tá feliz na vida por realmente estar seguindo com a sua vida. Nossa, como é bom ser Vingador. Mas olha como agora eu tô cansado de ser Vingador, vou tirar férias. Eu, particularmente, acredito que foi um descuido dele que acabou causando. Tanto que até mesmo isso foi reforçado lá em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Porque literalmente o Homem-Aranha quis matar o Duende Verde, mas acabou sendo impedido pelo Tobey Maguire. Mas até que lá naquele filme até que faz um sentidozinho a raiva que ele tava sentindo. Mas lá a gente já conseguia ver que sim, ele já tinha uma raiva de querer matar. E não era a primeira vez. Isso já tinha sido sugerido lá em Homem-Aranha Volta Lá. Ele executou em Vingadores Ultimato. Não teve nenhuma consequência, por assim dizer, no Homem-Aranha Longe de Casa. E realmente quis executar isso lá em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Tanto que isso também é uma das coisas que o pessoal mais critica desse Homem-Aranha de Tom Holland, que são as consequências. Tipo, a consequência dele ter matado as pessoas, a consequência dele estar numa guerra, a consequência de ver um amigo seu tendo no seu supermercado, literalmente o seu ganha-pão sendo destruído. E isso não afetar diretamente o personagem de Homem-Aranha e seus cuidados e responsabilidades. Tem muita gente que critica o Homem-Aranha por causa disso. Particularmente também falando, se eu fosse para defender o Morte Súbita, eu não culparia 100% o Homem-Aranha, mas também culparia o próprio Homem de Ferro, já que foi ele que introduziu esse modo dentro do uniforme. Mas como nós bem sabemos, desde o primeiro filme dos Vingadores, o Homem de Ferro, após ter aquela alucinação e ainda mais sendo aprofundado do Homem de Ferro 3 e também do Vingadores Era de Ultron, o Tony Stark começou a ser uma pessoa muito mais preparatória, porque ele sabia que poderia vir alguma coisa que poderia dominar o mundo e ele queria criar uma armadura em volta do mundo. Tanto que ele começou a executar, a melhorar mais o seu traje, coisa assim do tipo. E eu acredito que quando ele viu um garoto jovem que queria participar de uma luta, ele queria, obviamente, já antecipar que se por acaso os caras não soubessem que ele era um garoto e quisessem realmente ir pra força bruta, ele, pelo próprio traje do Homem de Ferro, executaria, talvez por uma inteligência artificial, uma morte súbita no traje para realmente não machucar o garoto. Então, nesse sentido, até que a gente consegue relevar. Mas é claro que a gente não pode desconsiderar que o Homem-Aranha acabou passando da linha. E não foi o único, principalmente. Bom, mas agora eu queria saber de você. O que você acha, obviamente, sobre isso? Se isso realmente dá uma grande mudança sobre o Homem-Aranha de Tom Holland na sua cabeça. Se você nunca tinha reparado sobre isso, por favor, comenta aí embaixo, quero muito saber. E também quero pedir que é o seguinte, eu sei que eu falei no vídeo aqui sobre o Homem-Aranha 3, sobre o simbionte Venom. E eu falei que o simbionte Venom podia ter mudado a personalidade dele, deixando ele normal, ou até mesmo deixando ele mais forte. Mas não.
eu quero te contar que não. O simbionte Venom nunca mudou a personalidade do Homem-Aranha e nunca deixou ele mais forte. Como assim? Eu sei, é confuso e eu vou te explicar o porquê. Mas esses vídeos estão lá na tela final. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva para receber mais vídeos para recompensar esse trabalho que eu tive para contar sobre essa análise do Homem-Aranha de Tom Holland para vocês. E eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou, tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your aim. So let me break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never, you know I'm taking that